Olá, Board Members, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui nos estúdios da Board Academy, aqui em São Paulo, diretamente de São Paulo, para a gravação de mais um podcast. Eu sou Farias Souza, CEO aqui da Board Academy, que tem o nobre propósito de levar a governança proativa às empresas brasileiras. E hoje eu tenho certeza que a gente vai ter um episódio espetacular. Então, se você gostar, considere se inscrever aqui no canal e também seguir as nossas redes sociais. E comigo está aqui o Marcelo Simonato. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Farias. Um prazer novamente estarmos juntos. E a cada episódio, uma celebridade, um executivo, um palestrante, um empresário, alguém com uma história de vida, seja pessoal como profissional, para compartilhar aqui com os nossos telespectadores. Hoje não vai ser diferente disso. Nós temos, na verdade, além de temos dois grandes convidados e amigos, por que não dizer assim. Nosso querido Eduardo Gomes, como é conhecido aqui na Board Academy, o conselheiro dos conselheiros. Seja bem-vindo, Edu. Muito obrigado, Marcelo. Prazer estar com vocês aqui, uma honra muito grande e uma satisfação que eu compartilho com todos os nossos ouvintes. E junto com o Eduardo Gomes, temos a presença ilustre do nosso querido Walter Longo. Walter Longo, que é um grande parceiro aqui da Board Academy e também vai hoje conversar um pouquinho com a gente sobre governança, sobre empresas, sobre nexialismo, muita coisa. Fica com a gente até o final. Walter, seja bem-vindo. Obrigado, Farias, Marcelo, Eduardo. Um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos. É isso aí. E você esqueceu de falar que o Walter também é meu chefe, né? Porque ele é conselheiro da Board Academy. É verdade, é verdade. A Board Academy, ela forma conselheiros e forma conselho nas empresas. E como é que é aquele ditado que você diz?
casa de ferreiro, Espeto de aço. espeto de aço. Ou seja, a Board Academy também tem o seu conselho, formado por Eduardo Gomes, Walter Longo, Gisele Stefano e Rafaela França. É isso aí. Exatamente. Walter, para a gente começar aqui esquentando os motores, primeiro seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu queria te colocar a primeira pergunta, na tua visão, né, passando por vários negócios, é uma longa carreira aí, ora respondendo para conselho, ora atuando no conselho, hoje você está à frente de alguns conselhos. Qual a importância que você vê de ter um conselho constituído nas empresas brasileiras? Eu sempre considerei essencial e durante muitos anos atuei como CEO de grandes empresas e me sentia muito sozinho, muito solitário, muito isolado, não é? E nada é mais triste, difícil, desafiador do que tomar decisões sem aconselhamento. A gente quer dividir, mas não sabe com quem dividir. Eu estou falando desde decisões cotidianas até grandes decisões de vou fazer uma fusão, né? Vou mudar o rumo da empresa, vou lançar um novo produto, vou entrar num novo mercado. E normalmente o dono da empresa, o empreendedor ou o presidente de uma grande empresa é muito isolado, é muito sozinho, né? Porque ele tem embaixo dele um grande volume de pessoas, mas às vezes confidencialmente não pode nem se abrir, nem dividir com outros. Então, ter um conselho significa sempre você ter com quem dividir seus sonhos e construir uma nova realidade. Isso é para isso que o conselho ele serve. É claro que aí existem diferenças fundamentais entre o conselho administrativo e o conselho consultivo. O conselho administrativo normalmente está lá para segurar o CEO e não deixar que ele ouse demais, né? E o conselho consultivo está lá para ajudar o presidente da empresa, o CEO, a tomar as decisões mais consentâneas com a realidade que cerca aquela organização. Então, um segura, o outro empurra. Uma boa analogia essa que o Walter nos traz, né? O Eduardo fala muito sobre isso em relação ao conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo, porque muitas pessoas querem ser conselheiro, né? São executivos de meia idade, estão procurando aí uma nova etapa na carreira, mas ainda tem essa dúvida muitas vezes, como eu me posiciono e qual a diferença entre esses papéis de conselho? É entender essas diferenças e também deixar muito claro, né, Marcelo, que atuar no conselho não é para todo mundo, né? Tem que ter essa visão realmente de negócios mais ampla, vivência, rodagem, né, É isso Walter? mesmo. Mas vamos dizer, respondendo a por que um conselho, nós estamos num momento de mudança permanente. Ou seja, se antes a gente precisava andar para não ficar no lugar, agora a gente tem que correr para não sair do lugar, não é? Ora, em momentos de grande mudança, o aconselhamento é fundamental. Você não tem muito tempo para deixar com que aquela decisão eventual se sedimente. Você tem que buscar informações muito mais rapidamente. Então, você tem um conselho que tem uma visão muito mais gestáltica e abrangente do mercado, com experiências de outros segmentos que ele traz para você. Exemplos e experiências vividas daquela decisão em outras organizações. Permite que você tome uma decisão, seja ela qual for, com muito mais assertividade. Então, no momento da mudança permanente, visão deve complementar o foco. Uma visão abrangente, de experiências distintas, que complementem o foco que normalmente o empresário, o CEO tem sobre o seu negócio. Hoje não há mais uma definição clara de quem é meu concorrente. Antigamente a gente tinha essa definição. Vamos analisar a concorrência. Hoje a concorrência é qualquer uma. E na era dos ecossistemas, às vezes você tem uma empresa que está num caminho e de repente sente que concorrentes estão em outra. A gente vê, por exemplo, que as universidades não mais entendem que o concorrente delas são outras universidades, e sim os gurus da internet, que estão roubando não só capital, mas atenção. Principalmente atenção, Principalmente a atenção da antiga educação formal. Então, você tem que estar constantemente aberto, com uma visão abrangente, gestáltica. E como é que você faz isso quando você tem que ter o foco no dia a dia do seu negócio? Na operação. Com a formação de um conselho que lhe dê essa possibilidade de simultaneamente continuar focado no negócio sem perder a visão abrangente. Agora, Walter, nós temos um grande amigo aqui, parceiro da Board Academy, o William. Né? Souza. O William Souza. E ele costuma nos dizer que os primeiros conselheiros que ele teve na vida, na empresa que ele fundou há alguns anos atrás, foi o gerente do banco,
foi um amigo pessoal, né? E eventualmente o contador ou advogado ali. Muitas empresas, empresários, talvez de pequeno, médio porte, familiares, estão nessa situação. Não entenderam ainda a importância de se ter um conselho, como você bem explicou aqui, mas têm buscado conselhos através desse amigo de infância, da faculdade, esse gerente do banco ou o contador que faz ali a contabilidade dele. E o que a gente percebe aqui na Board Academy é que, legal, muito bom ouvir esses conselheiros, pessoas de confiança, mas que muitas vezes não têm a formação adequada para dar esses conselhos de uma forma mais estruturada. Como que você vê isso? Não só não tem a formação adequada, como não tem, inclusive, a responsabilidade. Uhum. Ou seja, se você perguntar para mim, dentro de um avião, sentado ao lado da cadeira, alguma coisa, eu respondo alguma coisa. Eu não tenho nenhuma preocupação da consequência daquela do que vai acontecer. Informação daquele conselho. O conselho é diferente. Então, eu sempre digo assim, ao empresário, você não precisa de conselhos, você precisa de um conselho. Olha. Porque o conselho vai lhe dar os conselhos com um senso de responsabilidade muito maior. Falar, a gente fala qualquer coisa, né? Agora, na hora que você está imbuído do espírito de ser membro de um conselho, você vai estudar o que você vai falar, você vai analisar não só o que você vai falar, mas dentro do contexto daquela empresa que você conhece e na qual você trabalha. Portanto, o que você vier a falar virá com uma carga de responsabilidade, de pertinência que conselhos normalmente não têm. Exato. Né? Impressionante isso, né? Porque... O Eduardo fala muito dessa responsabilidade, não só do conselho de administração que assina ali, claro, como diz, delibera, segura, controla, delibera, mas do conselho consultivo. Fala pra gente um pouco dessa responsabilidade que o conselho consultivo tem também, Eduardo. O conselho consultivo, ele não tem formalmente o dever fiduciário como tem o conselheiro de administração, né? Porque isso é previsto em lei e, na verdade... O que ele tem é um dever, sim, de tratar o assunto. Esse dever fiduciário, ele se transforma em uma necessidade, uma responsabilidade, assim como o Walter acabou de falar. Né? Ele tem essa responsabilidade para com o sócio, né? De tratar os assuntos no melhor sentido, na melhor direção da empresa. Ou seja, é muito importante a gente entender que o conflito de interesses, ele cai exatamente nesse ponto. O interesse deve ser o melhor para a empresa e não o melhor para quem o elegeu ou para si próprio. Então, é onde esses controles devem ser feitos. A questão do conselho consultivo, ele acaba caindo do fato de que não existe uma legislação ou um código que o regulamente, né? Então, muitas vezes, a coisa não é feita da melhor maneira. E o que a gente preconiza, o que a gente insiste, é que na falta de algo mais pertinente, de alguma orientação, que se utilizem as orientações que são voltadas ao conselheiro de administração. Se a empresa, contudo, tem os dois por uma opção, há que haver um cuidado muito grande para que não haja uma sobreposição, né, de atividades. Mas eu gostaria de fazer aproveitar os ensinamentos do Walter aqui e fazer uma pergunta para ele. Como que a tecnologia, Walter, está impactando a governança, de um modo geral, e quais são as tendências que os conselheiros, nós conselheiros, devemos acompanhar nesse sentido? Por favor. Eu estava outro dia conversando com um assessor financeiro de um grande banco. E eu estava demonstrando a ele a minha preocupação com aquela instituição tomando conta do meu dinheiro. Eu dizia a ele o seguinte: olha, eu fico impressionado como todas as instituições financeiras, sem exceção, têm uma grande acuidade, né, em relação aos fatos políticos e econômicos. E nenhum foco, nenhuma atenção, nenhuma visão dos aspectos tecnológicos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, provavelmente, a gente vai ler nos jornais ou vai ver no noticiário assessores financeiros prevendo a inflação de 2024. Né?
E eles fazem isso baseado em estatísticas que dão com muita clareza o que deve acontecer com o preço da soja na Bolsa de Chicago, ou sobre o arcabouço fiscal, ou sobre a decisão do Banco Central de baixar juros. Isso eles falam no detalhe. Eles também são muito bons em dizer o que o Lula falou na viagem tal, ou com alguém, e a mudança do ministro. Ou seja, eles têm, então, uma visão de Brasília e uma visão da economia muito acurada. Mas eles não colocam nas suas análises sobre o que vem por aí, sobre o que afeta o meu negócio, o impacto tecnológico da inteligência artificial naquele determinado negócio. Então, quando o Spotify lança, além do que ele já oferece de música e podcast, uma área de vídeo, compete com o YouTube, o impacto daquilo no Google é gigantesco. Exato. Certo? O Vision Pro da Apple, quando é lançado, tem um impacto direto nas ações da Meta. Sim. Ou seja, esta inter-relação do avanço tecnológico deveria ter ou merecer o mesmo cuidado e a mesma atenção dos bancários ou dos banqueiros, formando esse tripé dos impactos políticos, econômicos e tecnológicos. E, no entanto, isso não ocorre. Guardadas as devidas proporções, eu diria que eu vejo em muitos conselhos o mesmo fenômeno. Pessoas estão lendo no jornal, ouvindo a notícia e, portanto, trazendo para o conselho aspectos com muita atenção, muito assertivos sobre leis, sobre impactos econômicos, sobre mudanças, né, na legislação, mas não estão se atendo ou tendo atenção sobre o impacto que a tecnologia tem de disruptar completamente segmentos inteiros de negócio. Perfeito. E se isso era verdade há 2 anos atrás, hoje é mais verdade ainda. Sem dúvida. Isso que você falou é muito, muito relevante, e nosso público aqui é bastante eclético, formado por conselheiros, executivos, empresários, e muitos desses empresários de empresas pequenas, familiares, médio porte. E eu sempre, nas minhas aulas, enfim, eu costumo dizer do cara que tem uma fabriquinha e que faz prego. Prego. Um objeto pequeno, há tantos mil anos é fabricado, né? Não mudou tanto assim drasticamente. E qual que é a preocupação desse empresário ou do conselho que está lá com ele? Quanto que é o preço do aço? É isso. Né? Ou a construção está sendo incentivada ou não por decisões da Minha Casa Minha Vida. Agora, se está vindo uma nova tecnologia que vai substituir o prego, ninguém está vendo. Ninguém está olhando. Ninguém está olhando. É isso mesmo. Então, por isso que eu acho que o conselheiro, voltando à sua pergunta, o conselheiro tem obrigação de estar completamente atualizado nas questões tecnológicas. Porque claramente o dono da empresa, e o conselho é um complemento ao dono, ao CEO, ele já está focado no preço do aço, ele está sentindo no bolso o preço do aço, né? Ele está percebendo o mercado, se está comprando mais ou menos, se tem uma crise naquele setor ou não, mas ele não está atento, até porque não consegue estar atento a todo o impacto que uma nova cola pode vir a substituir o prego. Exato. Então, este é eu diria que é quase assim uma missão do conselho, é trazer para dentro da organização, né, os impactos tecnológicos que, de um lado, criam um problema competitivo ou, do outro, abrem enormes oportunidades. Claro. Né? Então, acho muito importante que o conselheiro ele é a única pessoa que tem a isenção para dizer aquilo que a empresa precisa ouvir. Porque os funcionários, por melhores que sejam, eles têm uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo vai sobrar para eles. Sim. Eles não têm a isenção. Eu não consigo ter a isenção, independente do meu cargo dentro da organização, porque eu sei que qualquer coisa que eu fale afeta diretamente a mim, de um jeito ou de outro. Ou eu falo algo para agradar o chefe porque quero subir na carreira, ou eu falo algo para denunciar alguma coisa, para prejudicar um colega ao lado e eu poder assumir a posição dele. Ou seja, existe um viés natural e humano no conselho que vem de dentro. Sim. E tem de haver uma isenção absoluta no conselheiro externo que trará para aquela reunião o que ele efetivamente acredita, sem bias, sem viés. Posso aproveitar aqui, porque o que ele falou aqui é extremamente importante, puxa um outro ponto aqui,
que é sempre colocado em questão, que é o papel do conselheiro independente, né? Ou seja, aquela pessoa que não tem qualquer vínculo com a empresa, com a família, né? E que não tem nenhuma participação societária relevante, né? O papel dele, então, é nesse sentido. O que você O papel dessa pessoa, desse conselheiro independente, é exatamente falar para a empresa o que ela precisa ouvir e não necessariamente o que ela quer ouvir. Ou seja, nós, na nossa cabeça, a gente toma decisões ou aconselha baseado em dois conceitos: protecting assets ou protecting assets, não é? Sim. Essa é a definição que você tem que ter. Um conselheiro independente, ele está preocupado em protecting assets, até porque o S dele não está em jogo. Perfeito. E sempre que você tem algum vínculo mais forte com aquela empresa, de alguma maneira, qualquer decisão afeta você. Ao afetar você, você vai primeiro pensar em você e depois na organização. O conselheiro independente pensa na organização porque não afeta nada na vida, na relação dele. Agora tem uma situação também, né, Walter? Outro dia nós ouvimos de um CEO que ele recebia muitos conselhos do seu conselho. Certo. Mas nem todos esses conselhos eram colocados em prática. Porque esse CEO não acreditava em todos aqueles conselhos. Certo. Então, o mindset do conselheiro, ele tem que também entender que nem tudo aquilo que ele falar para o CEO, o presidente e fundador da empresa, vai ser aplicado. Porque é uma verdade dele, trazida de fora, de um ambiente externo, independente, mas que talvez também não seja o melhor para a empresa. E cabe ao executivo decidir por tomar aquela execução ou não. Claro. Aliás, uma das coisas mais importantes que uma pessoa precisa intuir e não apenas entender é que quando você vem de uma carreira de executivo e resolve entrar na carreira de conselheiro, existe uma frustração inicial imediata, que é esta sensação de que antes você decidia, agora você só dá palpite, né? Ou seja, eu às vezes dou um conselho baseado na minha experiência e no melhor do meu julgamento. Eu sei que aquilo seria melhor para aquele momento, para aquela decisão. Você já viu o filme lá na frente. Você já viu o filme lá na frente, você sabe o que vai acontecer. Quando você fala para um filho, faça isso, você sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa, é o mesmo sentimento, né? E você não pode obrigá-lo a fazer, nem tomar as decisões, né? Porque você não está no comando da organização. Então, há uma frustração inicial, que depois você se acostuma com isso, não é? E, pelo contrário, é um senso de liberdade. Eu acho que o conselheiro ele tem que ter muita sinceridade em dizer o que ele efetivamente pensa, muito desprendimento pela sua ideia, porque a ideia não necessariamente vai ser aplicada ou até é a melhor ideia, porque por melhor que o conselheiro seja, por mais próximo da empresa, falta a ele o dia a dia, o cotidiano massacrante. Então você tem que dar o melhor de si, dando o conselho que você considera ideal, mas entendendo que não necessariamente o que você deu como conselho será implementado no todo ou até em parte. E eu vou colocar uma pimenta nessa salada. Porque a relação conselheiro com o executivo, CEO, presidente e fundador, tem tudo isso que você está trazendo para nós. Mas num conselho, normalmente existem o quê? Conselheiros, ou seja, mais de um. Claro. E que você tem que agir no colegiado com outros pares, que assim como você tem uma história, uma experiência, e que juntos vão formar uma opinião para levar para esse executivo. Ou seja, fica mais complexo ainda. Olha, eu vou dar a vocês um exemplo interessante de vida que depois se aplica a conselho. A gente pensa muito para casar e tem que ter o mesmo cuidado quando a gente forma um conselho, não é? O resultado do conselho, melhor ou pior, tem a ver com o blend do conselho, em como é que você monta a química do conselho, não é? A tendência nossa, de qualquer ser humano, é buscar alguém que pensa como a gente se identifica naturalmente com alguém que pensa como nós. Na verdade, o conselho ele deve pensar de maneira complementar. Eu tive 2 casamentos longos na minha vida. O primeiro casamento durou 30 anos, né, de uma vida muito feliz, realizada. A minha esposa pensava exatamente como eu, gostava do que eu gostava, curtia o que eu curtia. Foi uma vida plena, tranquila, sossegada, gostosa, feliz, não é?
E depois a minha esposa faleceu, já tem uns, sei lá, 14, 15 anos, e há 12 anos atrás eu me casei de novo com uma segunda esposa, a minha atual, a Cris, que é a minha antítese. Ela gosta do que eu não gosto. Corajoso. Ela curte o que eu não curto, não é? Dizem, inclusive, que se você tem 2 casamentos na vida, primeiro você casa com as suas igualdades e depois você casa com as suas diferenças. E a experiência de muitos anos também nesse segundo tipo de relacionamento é muito interessante. É um relacionamento mais difícil, mas eu cresço muito mais como pessoa. Olha só. Ou seja, sempre que você tem uma pessoa igual a você, é mais confortável. Porém, não necessariamente você cresce, né? Quando você tem um complemento seu, seja na sua esposa, no seu conselho, ela vai ter opiniões divergentes, ela vai te fazer você pensar 2 vezes sobre a decisão que você tomaria. Você provavelmente tem muito mais calor do que apenas luz nessa relação, mas seguramente você crescerá mais ou terá uma capacidade melhor de decidir suas coisas. Hoje eu frequento lugares que eu não frequentaria, eu como coisas que eu não comeria, portanto eu estou tendo uma experiência mais rica de vida, e ela também, porque a minha diferença também afeta ela, para ela, não é? né? E isso faz com que a gente tenha uma vida feliz, não necessariamente confortável, mas de maior crescimento. Enquanto que no primeiro casamento eu tinha uma vida feliz, mais confortável e de menor crescimento. E a gente deve usar essa experiência do matrimônio no conselho. A gente deve buscar no conselho pessoas que pensam diferente da gente e diferente entre eles. Porque é do calor desta análise, né, multidisciplinar que a gente chega à conclusão. E é claro que nesta batalha, algumas coisas que você tem certeza vão acontecer, outras que você tem certeza não vão acontecer. E anos depois você vê que o que você tinha certeza você estava errado. Incrível, né? Ou às vezes você estava certo e infelizmente a empresa foi para o caminho errado. Nenhum de nós é o dono da verdade. É isso. Aliás, conselho precisa ter um senso de humildade. É isso. Falamos ontem isso, né? Quer dizer, a gente fala sempre sobre isso, levando em consideração que todo conhecimento é incompleto e provisório. Né? Então, é muito importante que a pessoa tenha esse recuo, essa possibilidade de recuar, de aprender, né, de realmente de entender o ambiente, de falar com todos. Quando a gente fala do capitalismo de stakeholders, nós estamos falando muito disso, né? A gente está falando muito não de você se ater ali a agradar, digamos assim, ao acionista, mas de atender toda a sociedade, todas aquelas pessoas, as partes interessadas, né, em torno da empresa. Agora, existem vários equívocos também que estão por volta da questão da governança. Me fala um pouquinho sobre isso, Walter, na sua experiência. Algumas questões do tipo, governança não é para todos, governança é só para empresa grande, só para corporações. Burocrático. É burocrático. engessado, né? Eu parto do princípio de que palavra tem poder, né? Palavra é uma coisa fundamental, Sim. porque ela forma imagens antropomórficas na cabeça da gente, não é? Falando de marketing, que é uma das minhas especialidades, é interessante ver que enquanto a palavra Volkswagen criava na mente das pessoas a figura do Beetle, aquele sedanzinho, não é? Era impossível essa marca ter outros modelos de carro que vieram depois, como Passat, etc., porque falava em Volkswagen, na minha cabeça, de maneira antropomórfica, vinha a figura do Beetle. Né? Até que decidiram, em termos de marketing, criar a palavra Fusca para desmorfologizar na minha cabeça a imagem da marca Volkswagen e poder usar a marca Volkswagen para outros modelos. Então, eu estou dando esse exemplo singelo para dizer o seguinte: palavra gera uma visão. O Estadão daquele tamanho atual, para mim, é uma esquizofrenia, tá certo? Então, a gente tem que entender que palavra tem poder. E eu acredito que a palavra governança, ela vem com uma carga que precisaria ser reduzida.
né? É uma carga de seriedade, de burocracia, de excesso de zelo, né? A sensação que eu tenho é que se governança fosse um homem e ele fosse a um motel, ele pediria cabide para pendurar o terno, sabe? A sensação... E quando você dá um sobrenome corporativo para ela, aí ficou complexo. Fica muito complexo. Tem que chamar de senhor, né? Não pode chamar de você. Não. Então, dentro desta visão, eu diria que governança é muito mais uma atitude que você tem em relação à vida, não é? Eu tenho, inclusive, na minha vida, governança. Eu tenho uma visão do que é integridade, do que é pagar meus impostos, do que é ser um bom cidadão, do que é catar um papel que esteja no chão. Ou seja, é um dever cívico você ser ou ter uma boa governança. E uma empresa, independente do tamanho, tem que ter noções de governança. Governança é agir com responsabilidade. Tem a ver com integridade. Né? Dizem que honestidade é aquilo que você faz quando ninguém está olhando. Né? A integridade é isso. Governança é isso. Governança é uma forma de você encarar o mundo e o seu papel no mundo. E é evidente que quanto maior for a organização, mais burocracia, mais castas e estamentos, mais decisões subordinadas, mais controle. Vai ter que ter. Vai ter que ter. Mas não significa que governança venha com essa carga toda. O nome governança passa uma sensação muito mais séria, vetusta, do que a gente deveria encarar. Eu acho que governança é algo fundamental, se bem que a gente hoje conversa, sempre fala, conselheiros administrativos têm que estar mais preocupados com governança, conselheiros consultivos com inovação. E aí você fala assim, mas por que uma coisa e outra? Porque governança significa controlar e reduzir riscos ao máximo. Inovação significa ousar e aceitar uma certa dose de risco para evoluir mais rapidamente. Uau. E a Conselho de administração, controle, consultivo, ajudar a empresa a olhar para frente. Isso, um segura, o outro empurra. Né? Se eu pudesse resumir, literalmente. Se bem que, como conselheiro administrativo, às vezes a gente empurrou muito, e como conselho consultivo, às vezes a gente mandou segurar. Mas eu estou dizendo, como metáfora generalista, eu diria que é assim. A governança tem que ser entendida não como algo contra a inovação, mas toda a tentativa que você tem de reduzir riscos ao máximo ou eliminar riscos, existe uma perda do potencial de inovação. Porque inovar é assumir riscos. E uma pessoa que inova, ela tem um mantra que é assim, às vezes eu acerto, às vezes eu aprendo. Você não considera que você erra. Essa é uma mente inovadora. Tá certo? Uma mente de governança é assim, às vezes eu acerto e às vezes eu não deixo fazer. Portanto, a inovação sofre um pouco quanto maior o índice de governança da organização. Muito bom, Walter. Falando um pouquinho do papel aí do conselheiro, do novo conselheiro, né, nesse momento aí de inovação que a gente está tendo, e você fala muito sobre isso, né, a vantagem que os executivos ou conselheiros mais seniors terão frente a esse momento que a gente está vivendo, né? Principalmente quando a gente fala de repertório, rodagem. E agora, com as inteligências artificiais na palma da mão, a gente tem mais essa facilidade. Como é que você vê, então, o papel desse novo conselheiro, como é que ele pode aproveitar melhor esse superpoder do cinto do Batman, que a gente fala sempre, de ter à mão, então, essas inteligências artificiais? Eu brinco sempre que eu acho que todo conselho devia ter o ChatGPT como um dos conselheiros, né? E é claro que acaba tendo se os conselheiros entenderem que o processo de relacionamento com as novas tecnologias é um processo de adição e não de substituição. Ou seja, eu acho que nós temos que entender que daqui para frente nenhum homem será melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina será melhor do que o homem com uma máquina. Ou seja, que é esta relação de adição e não de substituição que vai prevalecer no futuro. Dentro disso, os conselheiros deveriam estar absolutamente updated ou em dia com o que está acontecendo de mais
revolucionário na área da inteligência artificial. Todos nós, como você falou, ganhamos superpoderes e esses superpoderes precisam ser utilizados. Então, se eu sou conselheiro de uma organização de seguros, eu posso usar o Google para buscar o que eu quiser sobre o segmento, sobre concorrência, sobre os novos produtos na área de seguros, sobre a tecnologia aplicada à área de seguros e, ao ir para a minha reunião, ter uma noção muito clara disso. Mas também posso perguntar ao oráculo do ChatGPT, não é? Se você fosse conselheiro desta companhia e tivesse frente a este desafio, o que você aconselharia? E o ChatGPT vai me dar ideias, sugestões, insights, que junto com a minha experiência, por isso eu falo do processo de adição, me permitirá chegar na reunião e poder ser muito mais útil, muito mais assertivo naquilo que eu antecipadamente já pensei e já olhei. Muita gente acha que ser conselheiro significa participar durante uma vez ao mês de 2 horas de reunião. Não. Conselheiro é um full-time job. Isso. Eu não viajo para lugar nenhum do mundo sem visitar lojas e fábricas de chocolate, porque eu estou como conselheiro da Cacau Show. Eu não viajo para nenhum lugar e não deixo de ler e busco no Google tudo sobre revestimento cerâmico por causa da Porto Belo. Eu estou o tempo inteiro buscando informação, vendo o que os concorrentes estão fazendo e vamos dizer assim, a cada mês eu vou lá e durante 2 horas eu de alguma maneira contribuo muito mais porque eu estou ciente de tudo que está acontecendo naquele segmento. Então, muita gente acha assim, não, eu vou trabalhar menos. Não, você trabalha mais sendo conselheiro. É um full-time mental, não necessariamente, eu não preciso ir lá todo dia, claro. Mas você tem uma visão estratégica e o mais interessante é que quanto mais conselhos você participa, mais acontece o fenômeno da hibridização, de você usar uma ideia que apareceu num lugar com toda a confidencialidade, como exemplo para o outro. Os insights se formam a partir desta multidisciplinariedade onde eu trabalho. Então, se eu sou membro de uma empresa que faz revestimento cerâmico, uma outra que faz chocolates, falando não tem nada a ver. Tem tudo a ver numa enorme quantidade de coisas, experiências que uma e a outra tem na área de varejo, não é? A visão de uma organização mais matricial ou mais hierárquica e os prós e contras, ou seja, você cross-fertiliza os seus conselhos e, portanto, tem mais resultado. A gente fala muito da polinização cruzada. É isso aí. Perfeito. Os nossos alunos, especialmente do PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros aqui da Board Academy, alguns vêm sempre para a gente com essa história. Olha, eu sou um profissional da área química pelos 30 anos. Será que tem mercado para mim fora do setor de empresas químicas, né? E foi exatamente isso que você falou, da diversificação, da analogia, dos insights de um mercado levado para outro, né? Ele trabalhou durante, sei lá, anos, essa pessoa, misturando substâncias e tendo um resultado que o resultado daquela mistura de substância é uma terceira substância. Ele tem que entender este fenômeno e no dia que for conselheiro de uma empresa que trabalha na área de alimentos, ele vai entender que a fusão daquela empresa com uma outra vai resultar num processo químico onde a cultura corporativa de um mais a cultura corporativa do outro vai dar uma terceira cultura sem prevalência de nenhuma das duas. Porque quimicamente é isso que ocorre na cultura corporativa. Então, sempre você vai usar, desde que você tenha essa capacidade de gerar insights, analogias, metáforas, que são muito úteis para momentos onde a empresa com quem onde ele está sendo conselheiro, está passando. Né? Então, isso que o Walter acabou de falar, me lembra muito a questão que a gente sempre fala sobre os momentos em que uma empresa busca, né, a formação ou uma atualização, uma maior participação dos conselhos, né? E uma delas é quando ela está diante de um M&A, né? Então, aproveitando aqui, por quê? Porque você vai colocar culturas diferentes em conjunto. Então, além desse caso, eu gostaria de saber o seguinte, como é que você vê o apoio do conselho em situações de crise, em situações
que estrategicamente ele precisa auxiliar a empresa diante de um momento complicado, de um momento ruim, como a gente viu vários aí esse ano, no varejo, no setor bancário e assim por diante. Como que você enxerga isso? Olha, o conselheiro, ele é vamos dizer assim, ele é um investidor do seu capital intelectual que ele deposita naquela empresa, assim como eu deposito meu capital financeiro num banco. Então, Perfeito. o conselheiro tem, todos nós temos, dois tipos de capital. Nosso capital financeiro, que a gente deposita num banco e recebe juros, correção monetária ou o que seja, e o capital intelectual, que a gente recebe o jeton, o salário, o bônus, enfim, o que a gente seja dentro de uma empresa. Então, o capital intelectual ele é formado por duas partes, o know-how e o know-who. Não é? Em alguns momentos, principalmente em momentos de emergência, não diria nem de crise, porque fenômenos emergentes que a gente estuda quando analisa, por exemplo, colmeia ou mesmo vamos dizer, um conjunto de formigas, é lá que se dão os fenômenos emergentes. O fenômeno emergente é um fenômeno cada vez mais cotidiano hoje. Toda hora você tem fenômenos emergentes. Não há mais uma crise, há uma constante crise. Né, em não todas as nunca, organizações, porque tudo muda o tempo inteiro. Sim. E, portanto, você está sempre no sobressalto. Né? Dentro desta visão, a possibilidade de alguém sentar-se à mesa junto com quem tem que tomar a decisão, que é o CEO, o dono da empresa, o empreendedor, e depositar o seu know-how e o seu know-who, às vezes a solução passa por uma decisão, às vezes passa por uma recomendação de relacionamento. Quantas vezes me foi pedido na emergência, me arranja um cara bom de gestão de crise, me arranja um bom PR, porque nesse momento eu o que preciso. Então é assim, o know-how e o know-who são as duas partes do meu capital intelectual. Não é? Eu formei durante décadas um conjunto de conhecimento que eu coloco na minha cabeça e um conjunto de nomes que eu me relaciono que eu coloco na minha agenda. E o que eu faço ao ser um conselheiro é colocar à disposição daquela empresa este conhecimento embarcado no meu cérebro e a minha agenda de relacionamento que eu utilizo em casos de algum fenômeno emergente. Né? Então, eu acho assim, eu fico olhando assim, como que uma empresa não tem um conselho? Para mim é uma coisa tão absurda, você entendeu? Olha só, como uma empresa não tem não é possível. Você fala assim, não, mas é porque, cara, não é, cara, nada é mais caro. Quem fica bravo com o preço da educação é porque nunca calculou o custo da ignorância. Da mesma forma, quem calcula o custo de um conselho é porque não imagina o que faz de custo a falta de um bom conselho. Sem dúvida. Agora, Walter, pegando esse gancho aí que eu acho que é super importante, como é que a gente faz para subir o nível de consciência dos empresários brasileiros, né? Eu sei que eles têm problema lá e eles não querem abrir a cozinha da empresa para o conselheiro, precisa ter uma relação de confiança extrema, né? Porque ele vai ali abrir números, informações. E no Brasil a gente ainda tem esse problema, né, Edu, da confiança, que vão roubar minha ideia, vão replicar, vão copiar o meu negócio. Hoje está mais fácil. O que a gente pode fazer? Que mensagem a gente pode mandar para empresários, né, aumentando o nível de consciência deles, da importância de ter um conselho? Tá bom. Você sabe que há 20 anos atrás, quando a internet surgiu e a gente começou a fazer e-commerce, né, as pessoas tinham um enorme medo de botar o cartão de crédito na internet que poderia ser clonado. Aí eu ia para Ubatuba, um barzinho na praia, né, entregava meu cartão para o garçom, que ia lá atrás passar o papelzinho, né, e que podia tirar 50 cópias se quisesse do meu cartão. Aquela máquina, né? Mas por que eu tinha medo de um e não tinha medo do outro? Porque na praia, eu estava acostumado a fazer isso há 20 anos. E na internet, aquilo era novo para mim. Era algo que eu desconhecia, que eu não entendia direito como funcionava. Eu não tinha uma noção clara de o que entra de porco e o que sai de linguiça naquele processo. Eu não tinha essa visão. Então, no receio, eu recuo. O conselheiro, ele é algo muito novo para muitas empresas. Né? Era algo que há pouco tempo atrás as empresas tinham um processo de inovação mais lento, as coisas demoravam mais a acontecer, né? Meu concorrente agia de maneira mais devagar. Portanto, eu poderia
sozinho ir tomando decisões, sedimentando minha decisão e de alguma maneira chegando lá. Hoje em dia, com a mudança absurda que está ocorrendo ao nosso redor, dentro da nossa organização e etc., se eu não tiver uma experiência embarcada que esteja utilizável para mim na hora que eu quiser, né, e de maneira instantânea, eu vou ficar para trás. E por que as pessoas, ou os donos de empresas, os empresários, por que eles não reagem assim? Porque ainda é algo novo. Muito novo. E o receio leva à inação, ou à falta de capacidade de agir. O que eu sugiro que a gente faça? Que a gente tenha sempre um discurso coeso da importância do conselho, que a gente dê tempo ao tempo, porque cadáveres e verdades vêm à tona, basta você sentar na beira do rio que ele aparece, né? Uhum. Então, é uma questão de tempo, de um dia, muito em breve, as pessoas vão falar como que as empresas não tinham conselho. Né? Vai ser uma coisa assim tão natural ter, mas vai exigir um certo tempo e uma certa resiliência. E o que joga a nosso favor? A necessidade que a mudança constante está trazendo das pessoas repensarem seus conceitos. Quanto a esse aspecto da segurança das informações, acredite, não há mais segurança das informações. Seja não somente no aspecto de TI não ter criado os mecanismos que seguram a informação dentro de casa, ou seus funcionários que a cada dia estão mais rápidos na troca dentro da própria organização. Então é assim... Ou seja, não adianta travar isso porque está aberto já, né? Exato. Não tenha medo do que você já está sofrendo e não sabe. Ou seja, não tenha medo disso. Aí você tocou num ponto, e vou trazer de volta para a empresa simplória do prego. Muitos empresários acham que por não estarem talvez aí nas mídias, não são empresas de tecnologia famosas, eles estão com menor risco de um cyberataque, por exemplo. Né? E pelo contrário, quanto mais aberta a porta, menos cuidado, é aí que ele pode realmente ter um problema em relação à sua informação. Mas o que eu acho importante é dizer o seguinte, hoje em dia, segredo ou confidencial é uma coisa que está não menos controlável, mas mais controlável. Você tem coisas que você não quer dizer, não diga. Agora, não pense que se você hoje tem uma empresa com 500 funcionários, que os seus segredos estão guardados na sua casa. A sogra de um dos funcionários sabe mais sobre a sua empresa do que você imagina. É natural que isso ocorra. Inclusive, está se mudando muito, e a Apple é uma das últimas que consegue fazer algo que ninguém entende, como é que ela consegue guardar os segredos dela tão confidencialmente, mas a maioria das empresas entendeu que agora é ao contrário. Você quer preservar uma informação, distribua ela o mais rápido possível. Ou seja, você pretende lançar daqui a um ano um projeto, diga a todos hoje que você vai lançar daqui a um ano um projeto e você terá a paternidade ou a primazia desse projeto. Uau. É assim que está funcionando hoje. E se você colocar na página 2 do Google, você vai esconder mais ainda. Esconder mais ainda. Mas aí eu me lembrei de um ponto interessante. Eu assisti há uns 2 anos uma palestra com uma pessoa que é especialista em cibersegurança, né? Nesses pen tests, né? Esses penetration tests e tudo mais. O que ele falou lá, eu achei super interessante. A gente imagina, quando você tem um cyberataque, tem ali uma gangue em algum país aí, eu não vou falar, por trás daquilo. Ele falou, não, a coisa mais comum é alguém deixar, de propósito, um pendrive esquecido em algum lugar. Então, você está andando com o seu computador e coloca ali, curiosidade, o que acontece, e muita gente começou a usar o VPN, né, com acesso aos sistemas, com a questão da pandemia. E com isso, você espalha o que você quiser. Não tem jeito, né? É impossível. A pandemia foi um gigantesco, o home office foi um gigantesco alavancador de cyber insecurity, né? Porque você teve que abrir um ambiente fechado e transformá-lo num ambiente, né, escancarado e não teve jeito, está tudo bem, mas eu acho assim, muita gente acha que tecnologia é porta aberta para a perda do seu controle. Eu diria que assim, a melhor forma de você controlar a tecnologia é com mais tecnologia e não com menos. Ou seja, existem hoje ferramentas que realmente protegem você quanto mais você use, não quanto menos você usa, porque seja
a sua informação confidencial pode ser transmitida por um escape via VPN de um pendrive transferido, ou pode ser por um pedaço de papel. Ou seja, vamos entender por uma xerox, como a gente fala, tá certo? Né? Ou seja, não é isso. O problema é a intenção das pessoas. Sim. Uma faca mata ou corta um bife. Depende do uso moral que eu dou àquela ferramenta. Perfeito. Então nós estamos falando, portanto, de um ambiente de moralidade, de governança, de seleção muito bem feita de profissionais. É isto o melhor antídoto contra a insegurança. Tem um caso interessante, Edu. Tem um amigo que ele é diretor de marketing de uma companhia aérea aqui no Brasil. E eles estavam programando aí, no ano passado, na Black Friday, uma campanha muito forte de preço, a coisa toda, né? E estava numa sala fechada lá, ninguém entrava, não tinha acesso à internet, todas as peças de marketing estavam nesse cofre, né? Certo. E aí, do nada, começou a vazar a informação. Ele falou, mas como é que vazou isso? Está tudo fechado aqui. Um funcionário entrou com um celular, tirou as fotos de toda a campanha e compartilhou nas redes sociais, né? Com a sogra, Walter. Com a sogra, exato. Então, assim... E muitas vezes sem maldade, muitas vezes mostrou para alguém que é amigo de alguém. Então, essa capacidade de espalhar a informação é muito maior. Mas, para isso, gente, existe... Sabe aquelas coisas caseiras? Sabe quando você chega, tá doente e uma pessoa de mais idade chega e fala assim, toma um chá de não sei o quê, você fala, isso não vai funcionar, mas para agradar ela, você vai e toma e sara. E melhora. E melhora, porque coisas simples, às vezes, são extremamente funcionais. Então, vou dar um exemplo só. Uma das coisas que mais preocupa as empresas hoje é ser o Big Data, né? Os seus nomes. Até que ponto a minha lista de clientes, eu tenho 10 mil clientes, não pode ser vazada para meu concorrente e essa lista depois ser usada contra mim, tá certo? Eu vou dar um exemplo, novamente eu gosto muito de exemplos singelos. Ponha nessa lista o nome do Farias com o endereço do Eduardo. Ponha o nome do Marcelo no endereço do Walter. A primeira vez que chegar uma correspondência do Marcelo no Walter? No Walter, eu sei que aquela lista vazou e quem está usando a lista porque a correspondência veio de alguém. Então, eu estou dando um exemplo singelo para dizer o seguinte, não precisa você fazer muita coisa. Simples isso. É só fazer isso. Coisas simples, corriqueiras. O chazinho de boldo funciona também na área de tecnologia. Agora, a gente está falando aqui de segurança da informação, a preocupação com os dados, que é algo realmente relevante nas empresas. Porém, se a gente fosse pensar, talvez aí no top 5, top 10, prioridades de um conselho ao apoiar esse empresário, esse executivo, né, esse CEO, a segurança estaria talvez entre as 10, mas não seria a primeira. Né? Se você pudesse relacionar na sua ordem de prioridades. No conselho administrativo, em função da lei do LGPD, sim. É uma das primeiras. No conselho consultivo, é um comentário importante a ser feito na reunião, mas sobre o qual eu apenas recomendo que a gente preste atenção, mas não necessariamente é o foco da nossa atenção. Na minha opinião, e claro que a minha opinião é sempre tem um viés do que eu faço na minha vida, eu diria que é acompanhar o processo de inovação que afeta meu setor. Então, eu diria que, no fundo, se eu pudesse recomendar, eu diria assim, primeiro, connect the dots. Cabe ao conselho conectar os pontos. Saber de tudo que está acontecendo no mundo, o que aquilo afeta positiva ou negativamente a minha organização. O que o ChatGPT, o Midjourney, o RoomGPT vai afetar o meu negócio no sentido positivo, vai me reduzir custo, vai eliminar custo fixo e transformá-lo em variável, ou, ao contrário, meus concorrentes podem utilizar-se disso e roubar o meu mercado. Então, connect the dots é a primeira coisa. A segunda coisa, keep calm, ou seja, mantenha calma. É muito importante o conselho servir como psicólogo, porque aquilo vai gerando exasperação, desespero. E o que mais acontece é um fenômeno de medo corporativo. E o fenômeno de medo, muita gente fala assim que medo a pessoa não faz. Não, às vezes a pessoa faz por medo. Quantas empresas são compradas com medo que o concorrente compre? E o cara não pensa e não queria fazer aquilo. Mas ele compra para o concorrente não comprar. Ou às vezes ele não se move em função do medo.
medo de entrar num novo segmento de produto que tem um alto potencial, mas veja, tem um risco, é melhor não fazer, o concorrente vai, faz e rouba o mercado. Sim. Né? Então, primeiro, connect the dots, segundo, keep calm, e terceiro, go with the flow. Ou seja, connect the dots, keep calm e go with the flow seria o tripé que o conselho deve gerar dentro da organização. Um estado permanente de alerta sem desespero, uma dose mensal de Lexapro ou Lexotan que permita você raciocinar com seu córtex pré-frontal e não com a amígdala cerebral, que normalmente o estresse passa o comando do seu pensamento. Ou um bom vinho, né? Um bom vinho, vai. Um bom vinho também ajuda, mas... E terceiro, é isso, go with the flow, ou seja, não fica nem para trás, nem para frente. Porque se você fica para frente, você paga o preço do pioneirismo. Tá. E esse é um preço, às vezes, alto demais. Então, o assodamento ou o atraso são igualmente deletérios para as decisões corporativas. E perigosos aí, nesse caso, né? E perigosos. Já vi acontecer dramas dos dois lados. Né? Alguém que pensando que ouviu o galo cantar já sai fazendo e depois paga um preço enorme pelo desvio de atenção, pelo investimento adicional. Então, eu diria que aí seria o tripé. Keep calm, né? Mantenha a calma, go with the flow e de alguma maneira você conecta os pontos conectar os pontos para ter a certeza de que aquilo que está acontecendo no mundo, e todo dia tem coisa nova, né? Acredite, assim, não pense que necessariamente existe a ilação direta, existe a ilação indireta. Assista o lançamento do novo óculos do Google. O que aquilo afeta meu negócio? Como é que eu posso aproveitar isso, né? E segundo, como é que eu posso aproveitar disso e o que eu posso me preparar para isto? Então, esta visão tripartite, eu acho que é o que o conselho traz. Claro, a gente está falando de maneira metafórica para um monte de outros detalhes, mas eu acho que isso é o que eu... E olha que interessante isso que o Walter trouxe, porque você fez um gancho aqui anteriormente, dizendo que muito empresário tem medo de abrir a cozinha. Sim. O que o Walter trouxe, a gente não entrou na cozinha. Nada. A gente está indo para frente, para ajudar a empresa a olhar para os negócios. Eu não estou indo lá como um auditor, como um conselheiro fiscal. Me dá aqui os seus balanços, eu quero ver seus números. Não, se essa for a principal função do conselheiro, a gente está atuando da forma errada. O conselho administrativo tem que revisar números e tem que saber tudo para evitar o que aconteceu recentemente em alguns casos de susto, de surpreender problemas, porque eu tenho, como ele falou, responsabilidade fiduciária. Claro. O conselho consultivo, o dono da empresa, o empreendedor, o CEO, divide o que ele quiser. Exato. Sabendo que quanto mais ele dividir, mais assertiva será o meu aconselhamento. As recomendações. Exato. Só isso. Perfeito. Temos um evento pela frente e eu queria abordar esse tema. O que você acha, Farias? Vamos lá, chegou o momento. No dia 20... Aqui, telespectador, comigo. No dia 27 de setembro, nós teremos em São Paulo o Board Summit, nossa segunda edição do evento aqui da Board Academy, onde nós passaremos um dia inteiro ali com 200 conselheiros, conselheiras, falando sobre temas super relevantes, e o Walter estará conosco nesse evento. Queria que você falasse um pouco, Walter, sobre conselhos, sobre nexialismo, você que é um cara muito expert nesse assunto, né? E um pouquinho daquilo que você vai trazer para a gente no Board Summit. Olha, eu confesso, o Board Summit sendo em setembro, eu confesso que ainda não concluí, porque nós estamos falando hoje de manhã ainda, né? Eu acho que o segredo de se fazer um evento é o blend, novamente, né? Ou seja, como uma palestra complementa a outra. No fundo, montar um evento é ter a noção exata do que falta e do que farta. Né? Ou seja, aquilo que já está sobejamente tratado e aquilo que não está tratado. Então, nós devemos tratar nesse evento sobre, eu diria, um conjunto de informações que é o impacto das inteligências artificiais no dia a dia das organizações, como o ecossistema propicia oportunidades inéditas para empresas de qualquer tamanho. Eu também pretendo mostrar que ninguém hoje gere um ecossistema, seja ele um generalista ou um especialista,
porque há necessidade de você ser um nexialista no comando de um ecossistema. Então, é uma série de assuntos ou temas interligados que eu acredito vou tratá-los dependendo do blend do restante do que será apresentado, dando menos ou mais ênfase para cada um desses itens. Mas eu acredito que hoje uma empresa e as pessoas que forem participar do nosso evento, eles têm que ter uma noção clara de que existem alguns itens que são fundamentais, tanto para o conselheiro ajudar a empresa, quanto a própria empresa pedir ajuda para o conselheiro. E são temas como propósito da organização, onde o conselheiro pode ajudar muito. Sim, né? Está muito claro isso, né? Exato, cada vez mais. Né? O senso de comunidade, como que eu me relaciono com minha comunidade frente a todas essas ferramentas novas que estão surgindo, entendendo comunidade como o público interno, meus fornecedores, meus clientes finais, ou às vezes os clientes intermediários, dependendo do varejo. Depois a terceira coisa é como que eu monto o meu ecossistema a partir do propósito que eu defini e da comunidade que gravita em torno de mim. Depois, como é que eu gero movimento? Como é que eu gero alguma coisa maior do que eu hoje faço? Como que o que eu faço contribui para uma sociedade melhor? E como que eu trago mais pessoas para participar desse movimento em prol dessa sociedade? E, finalmente, como é que eu engajo toda esta corrente de pessoas de maneira mais definitiva em tudo aquilo que eu tomei como decisão. Engajamento tem a ver com gamificação, ou uma análise mais profunda do marketing hierárquico, que é algo que vai tomar conta das nossas preocupações nos próximos anos, porque nós estamos cada vez com mais acesso às pessoas, mas cada vez com menos capacidade de engajá-las. E a gente só conseguirá engajar as pessoas através de fórmulas de marketing hierárquico. E o que é gamificação, que é um nome, como eu falei, palavra tem poder, é ruim o nome gamificação, mas significa como é que eu gero engajamento nas pessoas através de algo que é natural no ser humano, que é a hierarquia. Como que eu faço alguém que é um cliente ouro desejar ser platinum? Como que eu faço com que um cliente platinum não queira descer para ser ouro? Como que eu faço com que o pessoal da primeira classe seja tratado diferente? Uma pessoa que é meu cliente todo dia seja diferente daquele que compra uma vez por ano? E como é que eu dou a ele essa diferenciação? Sim. E como é que eu premio, recompenso ou reconheço nele aquela fidelidade, aquela frequência? Então, esse estudo de como é que você cria hierarquias, não é? Ele é um estudo da natureza humana ou da natureza biológica dos seres vivos. Ou seja, você tem estudos hoje biológicos que mostram que você pega um grupo de pássaros. Tem os pássaros que só bicam e não são bicados. Tem os pássaros que bicam mais do que são bicados, tem os pássaros que mais são bicados do que bicam, e tem os pássaros que só tomam bicado e não bicam ninguém. E isso acontece sem exceção em qualquer grupamento biológico de animais. Então fica claro que o ser humano, ele precisa de hierarquia para se tornar dinâmico e fiel àquele grupo. Aquele movimento, né? Ele precisa gerar movimento, e senão a inércia prevalece e a infidelidade acontece. Então é muito importante que a gente entenda como é que a gente hierarquiza nossas relações com fornecedores preferenciais, com funcionários que merecem o reconhecimento do mês ou que vão acumulando pontos para depois lá na frente trocar por alguma coisa. E a mesma coisa com o cliente final. Então, esse assunto de engajamento é um assunto muito importante e, novamente, onde o conselho pode ser um enorme motivador da criação desse processo de engajamento. Incentivador, né? Vocês viram que ele nem preparou ainda a palestra dele para o Board Summit. Olha quanto conteúdo. Eu acho que a gente vai ter que fazer 2 dias de Board Summit para poder distribuir tanto conteúdo como o Walter já, nesse pouco tempo que nós passamos aqui hoje conversando. Vamos ter lá no Board Summit no dia 27 de setembro. Evento exclusivo, só acontece uma vez por ano. Essa é a segunda edição. 200 convidados, seletos convidados. Então não perca tempo. Ah, mas está longe. Não. Se você perder a oportunidade, você vai ficar de fora. E aí, só ano que vem. Só chorar. Walter, caminhando para o final aqui,
esse bate-papo espetacular, né? A gente pode ficar aqui horas e horas te ouvindo, certamente. 2 perguntas. Que dicas você daria para o executivo, aquele que está transitando para a carreira de conselheiro, ou aquele profissional que já saiu aí do mundo corporativo, que quer atuar, quer colocar o pé na água do conselho? Que dicas você daria com toda a jornada que você já teve, o aprendizado, desafios que você passou? Quais seriam as prioridades que esse profissional ou essa profissional precisa olhar para atuar com sucesso frente aos conselhos? Eu diria para você que talvez a coisa mais importante é trabalhar o seu ego e conseguir ampliar o seu índice de humildade. Aliás, eu vou contar um caso interessante. Eu acho que depois dos 60 anos, você tem que fazer o que a gente chama de turismo de humildade, né? Eu tenho procurado fazer isso e é fundamental. Você foi presidente de uma empresa, CEO de uma organização, né? Você se acha, né? Maravilhoso e tal. Aí você vai na pirâmide de Kelps, no Egito, e vê na porta daquele monumento impressionante, Ramsés escreve assim: ó poderosos, contemplai a minha obra e desesperai. Ou seja, ele sabe que alguém que se acha poderoso, quando chega no pé da pirâmide de Kelps, vê que ele não é nada. E que aquilo foi feito há 3, 4 mil anos atrás, tá certo? Aí você vai ao Machu Picchu e vê o que foi feito há séculos e séculos atrás e você vê como você é um ser pequeno. Então, esse sentimento de apequenar o seu ego, dominar o seu ego, entender que você é uma pessoa importante, relevante, mas dentro de um microcosmo, porque no macrocosmo você tem que entender que você é uma peça de um gigantesco quebra-cabeça de 1000 peças, né? Eu acho que isso é a primeira coisa que um empresário ou empreendedor ou executivo que queira ser um conselheiro tem que ter. Porque você vai se frustrar com recomendações que não serão seguidas, sim, mas principalmente porque você vai aprender a ouvir os outros conselheiros mais do que você falar, e eu acho que ouvir é uma qualidade que a gente vai ter que adquirir, né? E às vezes da ideia dele eu tenho uma ideia melhor se eu aprender a ouvi-lo, né? Terceiro, você vai ter que entender que você está desempenhando uma função, mas a sua missão é dividir, e conhecimento é o único tipo de riqueza que ele, dividindo, se multiplica. Porque todos os outros você perde. Se eu pego, tenho dinheiro, passo você, eu fiquei sem o dinheiro. É diferente, né? Conhecimento não, ao contrário. Quanto mais você divide, mais ele se multiplica. Então, e tudo isso, quando você faz o laddering, que é o que leva você àquilo, passa por uma dose grande de humildade, né? Humildade que faz com que você continue aprendendo, porque uma pessoa que acha que sabe já está atrasado. Então, a humildade é, no fundo, aquela qualidade intrínseca, aquela habilidade que a gente deve ter e que destampa uma caixa de Pandora de ir em busca do conhecimento, de ouvir mais as pessoas, de entender que as suas recomendações não serão aceitas, mas nem por isso você se sente frustrado. Enfim, eu acho que humildade seria talvez a palavra, a pedra de toque disso tudo. Uau! Bem alinhado. Ontem a gente falava sobre isso, né? A Board Academy fala muito sobre essa questão do propósito, né? Está muito alinhado. Quando nós pensamos em ajudar o Brasil, não é através da política, mas é através da consciência dos empresários, através dos conselheiros, para tornar o nosso ambiente de geração de emprego melhor, mais sustentável, né? Passando aí por ESG, olhando não só o resultado financeiro, não mais, né? Mas também o socioambiental, claro. Que é super importante. E temos visto isso, graças a Deus, aqui com os nossos conselheiros, board members, todos aí comungando desse mesmo propósito. Sim. Ô, Walter, e o que um conselheiro notável como você tem lido recentemente? Aonde você busca informações? Aonde você bebe, né, daquilo que é mais atual? O que você tem lido? Quem é o conselheiro do Walter? Boa pergunta essa, hein? É interessante. Eu acho que, primeiro, eu leio muito. Tá. Eu considero leitura uma coisa tão obrigatória quanto fazer ginástica ou
reduzir seu índice calórico de alimentação, aquela obrigação que às vezes até pode ser, você não está com vontade, mas tem que fazer, eu nem discuto. Ler é um processo de coautoria. Ou seja, quando eu assisto um filme, eu sou um espectador de alguma coisa que alguém criou. Quando eu leio um livro, eu crio com o autor, porque na minha cabeça se formam imagens, ideias, conceitos e etc. Né? Tanto é que se você ler um livro hoje e lê-lo daqui a 10 anos, ele será outro livro. Certamente. Porque você mudou e o livro muda. Significa a sua participação profunda na autoria daquelas palavras e etc. Então, eu acho que a primeira coisa que eu recomendaria para qualquer ser humano, e para conselheiro mais ainda, é ler tudo. Segundo, ler o que você não gosta, ou assistir o que você não assistiria, ou seja, defrontar-se com o contraditório. Quando a gente fala que uma organização deve ter dentro dela uma grande diversidade, não é apenas para pagar débito histórico, não é apenas para jogar de politicamente correto, é para trazer mais resultados para aquela organização, porque eu tenho que ter dentro da empresa o reflexo da sociedade. Eu devo ter pessoas da classe AB e da classe CD, eu devo ter brancos, negros, eu devo ter pessoas de gênero distinto, porque eu vou tomar decisões dentro da empresa que vão ser refletidas lá fora, e quem está lá fora deve ter dentro da minha empresa o reflexo Sim. que espelha aquela realidade. Tá certo? Então, dentro desta visão, eu acredito que se você tem hoje a capacidade de ser diverso e de defrontar-se com o contraditório, você vai entender melhor a sociedade. Eu assisto programas na televisão que a minha mulher entra e fala assim, volta, o que você está assistindo? Eu estou assistindo porque tem gente que assiste. Uhum. Eu preciso entender o que este programa, que eu acho horroroso, tem, porque pessoas assistem, tem uma boa audiência. Eu tenho que entender, eu tenho que seguir pessoas que eu desprezo, mas que têm milhões de seguidores. E que eu vou trabalhar no meu dia a dia com essas pessoas consomem meus produtos. Sim. Tá? Se eu me fechar na bolha, eu vou estar tomando decisões absolutamente equivocadas. Isoladas, né? Isoladas ou dentro daquele nicho, né? Então nós estamos cada vez mais com um processo de infoxicação, que é essa intoxicação de informação, né? E isso gera uma tendência, eu não quero ver nada, não, ao contrário, tem que ver cada vez mais. Sim. Né? O organismo se acostuma, você come feijoada todo dia, o organismo se acostuma a feijoada todo dia. Você come uma vez por mês, vai pesar. Você comer pela primeira vez na vida, você sente mal. O organismo vai se acostumando ao que você põe dentro dele. Sim. A mesma coisa é o cérebro. E eu acho que você tem que botar tudo. Eu leio bula de remédio. Eu leio qualquer coisa que cai na minha mão. Manual do carro, não? Você lê também, não? Vamos dizer assim, eu não leio o manual do carro, mas eu procuro ver por que pessoas são tão fanáticas por carro, já que eu não sou. Eu tenho que entender isso. Você fala, mas Walter, você trabalha em algum conselho da indústria? Não. Mas é que o desejo humano, a figura do automóvel como símbolo de potência, tudo isto é informação relevante para eu entender pessoas que passam horas discutindo ou falando sobre carro. Sim. Se eu me fecho falando, não ligo para carro, então não vou entender de carro, eu estarei sendo um pior conselheiro para mim e para os outros. E aí é o que eu acho que é mais importante de tudo. A gente não deve ser um CEO de uma empresa sem sermos CEOs da nossa vida. A gente não pode ser um conselheiro, um bom conselheiro de uma empresa, se não formos conselheiros de nós mesmos. Se não agirmos como se tivéssemos um conselho ao nosso redor, nos recomendando a fazer aquilo não que a gente gosta, aquilo que a gente precisa fazer. Sim. Então eu tenho, acho, como recomendação para todos o seguinte: vamos ser cada vez mais humildes, vamos ter uma noção de que o que a gente não sabe é muito maior e muito mais relevante do que aquilo que a gente sabe. Vamos em busca do conhecimento, seja ele que combine com as nossas ideias ou que seja contraditório a elas, porque só assim você será um melhor conselheiro. Muito bem, Walter. Então, queria agradecer aqui a presença do Walter, Eduardo e Marcelo também. Palavras finais, Marcelo, então? Bom,
Gratidão, com certeza, né? Por mais esse episódio fantástico. É sempre bom aprender, não só com o Walter, com o Eduardo, com você, com todos que por aqui passam, prestigiando, honrando a Board Academy através do nosso podcast Os Conselheiros. E o que fica para mim aqui como palavra é o juntar os pontos. Diversos conhecimentos, muita informação, mas o importante é saber conectá-las para servir para algo melhor. Muito bom. Eduardo, palavras Bom, finais. prazer enorme ter estado aqui com vocês, sempre aprendendo muito com o Walter. E eu destaco aqui a questão da humildade. Eu acho que realmente foi ultra bem colocado aqui pelo Walter, e eu acho que deve ser a marca registrada daqueles que querem chegar às posições de conselho, né? Obrigado. Walter, palavras finais aí. Eu queria dizer que uma das coisas mais gostosas de ser um conselheiro é porque você não apenas cumpre uma função ou uma missão, mas você deixa um legado, né? E legado é uma coisa muito gostosa, principalmente quando você já tem uma carreira aproximando-se, né, do seu final e etc. E você olha para trás e tem uma sensação agradável de que você deixou, de alguma maneira, a sua marca, a sua contribuição. Legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. E o conselheiro é isso, ele deixa um legado nas pessoas, naquela empresa, mesmo que 10, 15 anos depois você encontre com aquela empresa e você vê que ela está grande, vigorosa, e você vê que um pouco de você Tá lá. né? Essa sensação de deixar legado, eu acho que é muito importante. Walter, queria te agradecer essa turma que teve hoje aqui, esse bate-papo espetacular, né, Marcelo? Com certeza. Em mais um episódio aqui do podcast Os Conselheiros. Então, se você gostou desse episódio, considere, então, curtir aqui e se inscrever no canal e, claro, compartilhar também esse conhecimento para os demais board members aqui da Board Academy. Um abraço e até um próximo episódio. Tchau, tchau!